não é amigo. Nem sempre o irmão é amigo, né? É verdade. Não é verdade? É verdade. Tá, seja bem-vindo. Deus te proteja. Sempre eu vou usar Ah, você usa o outro. Obrigado. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos. Que Deus, nosso Pai Criador, abençoe nossas lutas. Não sei a de vocês, mas a minha não está fraca, não. Em busca do reconhecimento, todo o esforço da boa vontade para o autoconhecimento. O autoconhecimento não é nada mais do que a busca pelo reconhecimento da nossa origem e da nossa destinação. Todo ser inteligente que comunga de um sentimento religioso, independente da denominação com a qual se identifique, tem que se pensar ser um ente criado por Deus. Senão, como diz São Paulo, a comunidade do Coríntios, se Jesus não ressuscitou, a minha fé é vã. Todo mundo, católico, protestante, budista, hinduísta, islâmico, judeu, tem que se pensar criatura de um ser superior. Santo Agostinho diz que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer é para recuperarmos o estado de felicidade. Ou seja, se a gente vai recuperar algo, é porque nos afastamos desse algo, porque o perdemos ou nos distanciamos. E Santo Agostinho diz, por que tudo que a gente faz é para buscar a felicidade? Ele diz, é simples. Se você se entende como uma alma, um espírito, para além do seu corpo físico, você tem que se pensar criatura de um Criador Supremo. E no momento da criação, nós estivemos na presença do Criador. Porque Deus não é igual o criador de galinha que joga o milho longe. Deus cria com proximidade. Deus é amor, diz João Evangelista, não é? O amor cria com proximidade, o amor cria com proficuidade. Portanto, no momento em que fomos criados, metaforicamente falando, estivemos nas mãos do Criador. E como seres inteligentes, gravamos indelevelmente, ou seja, profundamente em nós, este estado de proximidade com Deus, que não é nada mais, porém também nada menos, que a felicidade suprema, que Jesus, no Sermão da Montanha, colocou como bem-aventuranças. Então, todos nós que estamos aqui agora, já somos felizes, a gente só não se lembra. O objetivo do estudo, o objetivo do conhecimento, como diz o Divino Mestre, não é outro. E conhecereis, e a verdade, é isso que a gente está tentando fazer aqui. Mas não buscar a verdade dos objetos do mundo, buscar a verdade sobre cada um de nós. E essa é uma tarefa que, infelizmente ou felizmente, não dá para transferir para os outros. A busca pela felicidade é uma tarefa personalizada, personalíssima, é uma tarefa de cada um de nós. Principalmente porque Jesus diz que, olha, não vem com formas exteriores o reino de Deus. Então, procura a felicidade fora de si. Agora, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático de ser feliz? Nesta existência, nesta vida. Eu quero é para essa, não quero para a próxima, não. Resistindo à influência do mal e se melhorar. Santo Agostinho responde, conhece-te a ti mesmo. Mas não nos iludamos, o autoconhecimento, como diz o filósofo Immanuel Kant, é um mergulhar no inferno. Por isso que a gente corre tanto. Mas é o único trabalho e o único caminho para um desabrochar sublime, que vai nos revelar esta nossa origem e essa nossa destinação em Deus. Eu convido a todos para a gente tentar fazer, pelo menos da minha parte, é uma dificuldade, criar em mim um estado de ânimo, um estado espiritual suficiente para trazer Jesus para o meio de nós, porque Ele prometeu estar onde dois ou mais se reunissem em seu nome. Agora compete a nós criar esse estado para que Ele possa estar presente. Então eu vou fazer uma canção onde eu procuro trazer o Divino Mestre.
Mas eu faço uma metáfora da vida como uma navegação. Quem sai por uma navegação marítima sabe dos perigos que a vida apresenta. Mas quem elege Jesus ou seu profeta, escolhido livremente como guia, tem uma trajetória mais segura. E a felicidade é o destino provável no final dessa caminhada. Abençoai, Senhor, esta nossa nova trajetória de vida, para que possamos, ao cabo de mais esta existência, te reconhecer. Vejo o meu mundo, vejo o meu mar, leva-me ao longe, o navegar, busco o caminho, ou me encontrar, meu timoneiro é teu olhar. Se a noite me falta, a estrela, o luar, levo ainda na alma a intuição a guiar. Se tempestades me assombram, se me fazem chorar, na devoção eu te encontro, na superfície do mar. Abençoai, Jesus amado, os nossos esforços sinceros em busca do reconhecimento da nossa origem e da nossa destinação em Deus, nosso Pai Criador. Se faltam forças para remar, o teu amor sopra o vento na brisa mansa do orar. Nessa divina viagem, todos irão se encontrar no porto da caridade, na segurança de amar. Fica conosco, Senhor, abençoando os nossos passos, iluminando o nosso intelecto, a fim de que possamos, imbuídos da boa vontade, de estudo, do conhecimento libertador da verdade, te reconhecermos como o nosso único caminho para a verdade e para a vida. A nossa conversa hoje, de um lado só, que eu não deixo ninguém falar quando eu começo, é sobre uma encomenda que eu recebi no final do ano passado da editora ID
para tentar escrever um texto em comemoração e homenagem ao aniversário de 160 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. Isso foi em novembro do ano passado. E como o tempo era meio exíguo, porque o lançamento do Livro dos Espíritos foi no mês de abril de 1857, essa data era agora, no mês de abril passado. E eu aceitei a incumbência, não sei ainda se por sentido de dever ou se por vaidade, espero que pela primeira opção, mas só quero descobrir isso daqui a uns 150 anos, quando retornar para o mundo dos espíritos. Vamos combinar assim, né? Para todos nós, 150 anos, tá bom. E eu aceitei a incumbência e falei, vou tentar escrever. Está meio em cima da hora, porque era para apresentar no máximo até fevereiro, senão não dava tempo de editar e publicar em abril. E aí, muito espertinho, peguei meu carro e saí de volta. Estava aqui na cidade de Araraquara, em reunião com o Jairo, querido amigo, que é o editor da ID. Na saída da cidade, meu espírito protetor falou, aceitou, né? Falei, aceitei, ué, não se põe a mão na charrua e fica olhando para trás. Ele falou, pois bem, o livro vai ser você que vai escrever, nós não temos nada a ver com isso, mas o título é nosso. Ele falou, manda bala, falei para ele, né? Ele falou, tá bom, você vai escrever sobre o 14º apóstolo. Eu falei, bebeu? Para mim, até ontem só tinha 12. Um renunciou, mas Jesus imediatamente botou a Madalena no lugar dele. Os apóstolos, como eram bem contemporâneos nossos, não aceitaram, né? Os 11 não aceitaram. Rejeitaram a Madalena, mas quem escolheu foi Jesus. E aí eles botaram Matias no lugar dela. Elegeram um outro substituto do Judas, que o Judas tinha renunciado. Falei, mas ainda assim, são 12. Não pula de 12 para 14, pula. Quem que é o 13º? Também eleito por Jesus. Paulo. Esse veio bem como eu sou Saulo ainda, viu? Não converti ainda não, não se iluda com a minha fala que eu não sou convertido ainda não. Mas o Saulo, como eu, foi escolhido na base do chicote, né? Mas foi Jesus que elegeu Paulo também. Falei, tudo bem, 14º apóstolo, mas de quem se trata? Ele falou, você vai escrever sobre Allan Kardec. Aí no primeiro posto que tem na saída ali, eu tive que encostar porque as pernas bambearam, né? Falei que com um recém-convertido a espírita como eu, que toquei na missa até 20 anos atrás, pode falar de Allan Kardec. Que outros muito mais autorizados, biógrafos franceses contemporâneos dele, já não falaram com muito mais autoridade. O que eu poderia falar do Espiritismo para homenagear o aniversário de 160 anos do Espiritismo? O Espiritismo já não falasse por si só. O que um humano como eu pode falar do divino, a não ser manchar com as suas próprias máculas pessoais a grandeza, a elevação e a divindade da própria doutrina. Mas muito metido, eu falei, eu não vou ligar para falar que não vou escrever, não. Eu falei, não vou não. Vamos fazer uma tentativa mesmo, porque eles não garantiu que iam publicar, né? É uma grande oportunidade de eu escrever alguma coisa, de eu estudar mais. Falei, tudo bem, vamos lá. Peguei um pouco d'água, tomei, joguei na cara e fui embora. Vamos falar de Allan Kardec. O que eu posso falar de Allan Kardec? Eu estudo filosofia. Posso falar do Kardec filósofo. Mas o professor Herculano Pires diz que o Kardec não pode ser considerado um filósofo na acepção plena da palavra, porque o Kardec não edificou um sistema de filosofia, como fez Sócrates, Platão, Aristóteles, René Descartes, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, o próprio filósofo que eu estudo hoje academicamente, que é o Immanuel Kant, filósofo alemão. Então, mas o Kardec é um filósofo? Vamos ver. Falei, bom, eu estudo filosofia do conhecimento e filosofia moral, desde Aristóteles, na verdade, desde os Vedas e Vedantas indianos, 6.000 anos antes de Cristo. Existe um conceito que é investigado pela filosofia, que é o conceito de causa. A gente que começou já a estudar o Espiritismo sabe o quanto é importante a lei de causalidade para o estabelecimento das fundações morais da doutrina espírita, né? Causa e consequência, causa e efeito. Aristóteles foi o primeiro que sistematizou essa investigação 4 séculos antes de Cristo.
E aí todo mundo vem trabalhando em cima da lei de causalidade. René Descartes, na sua obra Meditações Filosóficas, faz uma demonstração lógica, racional, da existência de Deus. Ele falou, é fácil. Pega os efeitos mais imediatos perante nós, assim, que a gente conhece, e vai subindo até encontrar as causas. Da causa mais próxima, vai subindo e encontra uma causa mais elevada, até chegar na causa primeira de todas as coisas. O Descartes faz essa análise, essa dedução no século XVII. Causa primeira de todas as coisas. Deus, Descartes falou, é fácil. Só que tem alguém que estuda filosofia aqui? O mundo dos filósofos é um negócio estranho, né? Porque aí vem um gigante, monta no cangote do outro, enxerga mais longe, né? Quando a gente sobe nas costas de um companheiro, a gente enxerga mais longe. Aí ele, logo que enxerga mais longe, ele olha para o outro e fala assim, errou, hein, negão? E assim foi com David Hume. David Hume olhou para o René Descartes e falou assim, errou, negão. Causalidade não pode ser considerada uma lei. Lei de causa e efeito, não, isso é um hábito do ser inteligente que deduz o efeito da causa, quando na verdade o efeito já estava embutido na causa. Isso não é uma lei, não pode ser considerado uma lei. E aí a doutrina espírita simplesmente não teria existido, né? Porque se elimina a lei de causa e consequência, aquilo que os indianos chamam de karma, acabou a doutrina espírita. Graças a Deus, logo depois de Hume veio um outro gigante, Immanuel Kant, não é à toa que ele chama Emmanuel também, né? E montou no cangote do Hume, olhou mais longe e falou assim, errou, negão. Causalidade é uma lei, sim, porque você, quando analisou, dizendo que o efeito já estava embutido na causa, você desconsiderou uma questão fundamental para a filosofia, que é o tempo. O tempo do efeito é um, o tempo da causa é outro. Então pode continuar a lei da causalidade válida, sim, senhor, graças a Deus, né? Porque os espíritos vieram 100 anos depois de Kant e confirmaram. Deus, causa primária, primeira de todas as coisas. Muito bem. E onde é que entra o 14º apóstolo aí? Kardec. Kardec lançou luzes cristalinas e definitivas sobre essa questão. Porque o Kardec chegou e falou assim, é um fato universalmente reconhecido que todo efeito tem uma causa. Isso dá para a gente deduzir, né? Não existe algo que não seja criado, gerado por outra coisa. O nada não é criador. Então, tudo o que existe tem uma causa, certo? Dá para a gente concordar com isso? Dá? Se nós estivéssemos numa Assembleia de Deus, todo mundo estava respondendo, hein? Pelo amor de Deus, espíritas. Dá para a gente concordar que todo efeito tem uma causa? Dá. Tá? Agora o Kardec falou assim, maravilha, só que vamos fazer uma análise certinho da coisa. Um efeito material tem que ter uma causa material. Mas um efeito inteligente tem que ter necessariamente uma causa. Dá para a gente concordar com isso? Aristóteles já tinha estudado isso quando ele deduziu o conceito de substância, essência. Qual a importância desse esclarecimento que Kardec deu para nós? O ser humano se identifica, se caracteriza principalmente por ser um ser de inteligência, mas, além da inteligência, de consciência. Porque inteligentes os animais também são, não são? Eu tinha dois irmãos vira-latas que eu peguei numa ninhada na rua. Ele abria com focinho, podia botar tudo quanto é tipo de tranca no portão que ele abria, ele aprendia. Então não dá para a gente negar que os animais são inteligentes. Mas como diz o padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin, no seu livro Fenômeno Humano, só o ser humano tem uma consciência, porque só o ser humano sabe que ele sabe. Os animais sabem, mas eles não sabem que eles são capazes de adquirir conhecimento, nós sabemos. O que Kardec fez com essa distinção? O ser inteligente é o senhor, então, do conhecimento, da consciência, é o senhor da memória, principalmente é o senhor do sentimento. Dá para a gente imaginar o espírito sem memória, sem sentimento, sem emoções? Meu pai, que não conheceu a mãe dele, minha avó desencarnou, ele tinha 3 anos de idade. Ele falava, meu pai desencarnou há 4 anos atrás, com 81 anos. Eu sei que quando eu morrer eu vou encontrar... Católico, hein? Morreu católico.
Eu sei que quando eu morrer eu vou encontrar minha mãe. E encontrou mesmo. Agora, se a gente pensar que memória é coisa do cérebro, como estão dizendo os neurocientistas, a filosofia da mente, como é que o meu pai ia reconhecer a mãe dele, se ele não levou memória? E mais, ainda que ele reconhecesse, se ele não levou sentimento pela mãe, o que ele ia fazer com aquele espírito? Dá para a gente estabelecer, então, que memória e sentimento não são coisas do cérebro. Porque senão 5 minutos daqui a 150 anos, hein? Vamos combinar. Lá na UTI do hospital para nós, desligou o aparelho 5 minutos depois das ter cessadas as funções eletroquímicas nas sinapses cerebrais, acabou memória, acabou sentimento, correto? Então, sentimento, memória, emoção é coisa do espírito. Um efeito inteligente tem uma causa inteligente. Um efeito sentimento tem uma causa sentimento. Um efeito memória, cognição, tem uma causa não ser capaz de arquivar memória e cognição, certo? Estamos de acordo? Por que é que a gente toma Prozac, então? Por que é que a gente toma tanto antidepressivo? Por que é que a gente toma tanta química para transtorno obsessivo compulsivo, síndrome de pânico? Se isso é coisa do espírito, nós não estamos atentando para aquilo que nós somos em verdade. São Paulo já falava isso. Se eu sei que eu sou um espírito, por que eu não vivo como um espírito? Por que eu não ando como um espírito? Se eu sei como que eu sou um espírito, por que eu não cuido mais de mim do que das coisas que eu tenho? O Sócrates já falava isso. Tolo é o homem que cuida mais do que ele tem do que ele é. E qual é o cuidado devido ao espírito, que está ao alcance de todo espírito? Nada mais do que a prece. Espírito não precisa de nada, a não ser autoconhecimento, para identificar os seus temores, para identificar os seus dramas existenciais. Não sei o de vocês, eu estou falando por mim. Não são poucos. Na novela do espírito encarnado, não é comédia, é drama. E cada vez mais denso, como a gente tem visto no cotidiano da nossa sociedade, da nossa própria vida. Por que é que eu ando como ser do mundo e não como espírito, como já questionava São Paulo em relação a ele mesmo? Por que é que eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero? Falava São Paulo. E nós estamos falando do verdadeiro, não é do fake aqui não. Esta é a distinção fundamental, este é o esclarecimento fundamental que o filósofo Allan Kardec fez. Se eu me reconheço já como um efeito de uma causa inteligente, eu vou cuidar mais de mim como uma causa, como um efeito inteligente. Eu vou olhar mais para dentro de mim, porque um outro que veio para me dar uma orientação diz, olha, não tenta encontrar a felicidade, que é o reino de Deus, fora de si. Não vem com formas exteriores dos objetos do mundo o reino de Deus. Então, mergulha dentro de si. Mas não vamos falar do Kardec, filósofo. Kardec é também um cientista, porque a doutrina espírita, o espiritismo é uma filosofia, uma ciência e uma moral religiosa, assente em cima de 3 pilastras fundamentais, exatamente nesses campos do conhecimento. E o Kardec é cientista? Vamos ver. Em 1780 e pouco, acho que foi, 57, o Kant publicou uma obra chamada Crítica da Razão Pura, onde ele deduziu que, não tenta, ele pegou o que o Aristóteles já tinha feito lá no século IV a.C., as categorias, e analisou como é que a gente é capaz de adquirir conhecimento. Como é que eu posso olhar para esse objeto aqui, quando me deparo pela primeira vez com ele, e falar, o que é isso aqui? Então Aristóteles diz, você quer conhecer alguma coisa, você responda 4 perguntas fundamentais a respeito dessa coisa. Isto é ciência. Tem algum biólogo aqui? Físico?
Graças a Deus que não. Então não posso falar besteira à vontade que ninguém vai. Ah? Se um biólogo quiser cuidar de uma cultura de bactéria, isso é fazer ciência. E aí ele vai fazer a experiência com essa cultura de bactéria e no final da experiência dele, ele tem que fazer o quê? Tem que mostrar todo o procedimento que ele realizou para desenvolver aquela experiência. Toda a metodologia de investigação das ciências biológicas. O Aristóteles já falou isso lá atrás. Você tem que responder 4 perguntas fundamentais a respeito desse objeto que você quer dar um conceito, ou seja, mostrar a verdade desse objeto. Primeiro, se esse objeto se ele se encontra no mundo do ser. Senão você vai ficar que nem cachorro correndo atrás do rabo e não vai achar nada. Então, esse objeto existe? Existe. Respondeu a primeira pergunta. Segunda pergunta é, o que é esse objeto? Terceira pergunta é, como esse objeto é? E a quarta e última pergunta é, por que esse objeto é? Por isso que o Kant falou assim, então na filosofia do conhecimento e das ciências, não dá para nós conhecermos, ou seja, responder a todo esse processo de epistemológico, de investigação, o que é Deus, e nem tampouco o que é o Espírito. Kant falou, não dá para conhecer a Deus, neste sentido filosófico, científico, e nem o Espírito. Mas, como todos os seres inteligentes e de razão não admitem não serem dotados de liberdade, para a gente dar conta de investigar a ideia de liberdade, se de fato nós somos seres livres, nós necessitamos, como seres racionais, da ideia de Deus e da sobrevivência da alma. Então o Kant falou, Deus e a sobrevivência da alma são necessidades da razão, mas não tenta conhecer esses objetos. Aí vem o cientista Allan Kardec, 100 anos depois, e o que está acontecendo aí? Tem umas mesas pulando aqui, dançando para lá, e violão e piano, tocando acordeão sem mão, né? Tudo bem. O que é isso aí? É só brincadeira? É fraude? Vamos investigar. Não, não é fraude. Não tem nenhum cordãozinho de vara de pescar aí, de linha de pescar, amarrando? Não, não tem nada. Mas e essas batidas, esses barulhos que essa mesa está fazendo? Não, a gente faz perguntas e ela estabeleceu um código respondendo perguntas. O Kardec falou assim, eu vou acreditar nisso quando vocês me provarem que madeira tem cérebro, tem nervos, tem inteligência. Se não, não vou. Aí chegou à conclusão de que tinha inteligências desencarnadas por trás desses fenômenos. E essas inteligências que estavam provocando esses fenômenos de manifestação física se autodenominaram espíritos. Tá, mas não dá para conhecer o espírito. Kant já falou, não dá. Então, ele decretou o fim da investigação metafísica ao Kant. Kardec falou, tudo bem, mas e os efeitos dessas manifestações, não dá para a gente conhecer? Talvez dá. Vamos investigar, então. Espírito, você é espírito? Quem que é você? Eu hoje não sou ninguém, mas eu já fui fulano de tal. Prova. Aí materializava um objeto. Dona Isaura, seu Anésio, meu colega. Dona Isaura, se o seu Anésio, doutor Anésio, aparecesse para a senhora daqui a 150 anos desencarnado, qual o objeto que ele traria para a senhora não ter dúvida de que era ele? Não era a carequinha dele, não. Era a carequinha dele? Se ele aparecesse como eu, com esse pichain aqui, não é o Anésio. Esta experiência é uma das provas que o Kardec usou. Tem vários espíritos que se apresentaram para os parentes que estavam na reunião e apresentavam um objeto. Um dos mais famosos era um fumante que não largava a carteirinha dele de fumo de jeito nenhum. E ele apresentou aquela carteira de couro, materializou-se como espírito, falou, eu sou fulano, mulher. Olha eu aqui, se fosse o Nerso da Capitinga, ele disse, olha, não está me conhecendo eu aqui, sou. Olha aqui, ó. Não, é o fulano. Vixe. Eu perguntei para minha sogra outro dia, se meu sogro que desencarnou há 10 anos aparecesse, o que era, dona Nilda, que ele ia mostrar? Ela olhou bem para mim assim, falou, não vou falar não. Falei, tá bom, não precisa falar não. Eu deduzi o que era, né? Era a latinha de cerveja dele. Isso o Kardec fez investigação, e o Camilo Flammarion, que é um
espírita francês que sucedeu Kardec nessas investigações, investigou 60 anos da vida dele, comunicações de espíritos. Então Kardec não teve mais dúvidas, ele falou, tá, então dá para conhecer os efeitos do espírito no mundo, tanto os efeitos físicos realizados pelos espíritos, como principalmente os efeitos sentimentais e intelectuais. Então eu vou fazer experiências com espíritos. Só que o Kardec era um filósofo e um cientista que conhecia da metodologia de investigação positivista. O que é, o que é, como é e por que é. É espírito? O que é espírito? Como é o espírito? E por que é espírito? E ele fez essa investigação e, como todo bom cientista, registrou essa experiência passo a passo, deu a metodologia e as condições fundamentais para que cada cientista do espírito que resolva fazer a mesma experiência com ele, com eficiência, com segurança e com proficuidade, possa repetir essa experiência. E registrou no livro dos médiuns. Peguei, sabia que eu ia te pegar. Eu falei para você que eu não estou advogando mais, mas diz que o lobo perde o pelo, mas não perde o vício, né? Kardec registrou no livro dos médiuns. O livro dos médiuns é a metodologia científica para a investigação do ser transcendente, o espírito. Mas eu não estou aqui para falar do Kardec cientista também. Eu estou aqui para falar do 14º apóstolo, não é essa? Essa que é a encrenca está aí. Por que é que eu posso falar do 14º apóstolo com segurança, com tranquilidade, sem correr o risco de ser hipócrita? Porque os meus amigos aqui sabem que eu toquei na missa até os 32 anos. Toquei e cantei na missa. Graças a Deus eu tive uma formação cristã, meus pais católicos me deram uma formação. Só que, em determinado momento da vida, quando a gente acha que cresceu, quando a gente pensa que cresceu profissionalmente, está bem resolvido, né? A tendência natural nossa é descurar da vigilância. E principalmente eu, porque me mudei da minha cidade, eu quando me formei saí de Marília e fui trabalhar em São Paulo. Vivi 30 anos advogando em São Paulo. Só que chegou um determinado momento que a vida falou, Paulo, agora é você. Agora nós vamos conversar nós dois aqui. Começou a apertar a moleira. Né? E eu tinha me afastado da minha comunidade, óbvio. Fui criado dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja. Quando você sai da sua comunidade, a tendência natural é você afrouxar os laços. Morando numa outra cidade, na capital, a vida mudou completamente. Mas chegou um determinado momento que a vida apresentou uma situação para mim que não tinha outro jeito de resolver, a não ser através da religião. Só que a minha religião já não me ajudava mais. Porque ela não tinha explicação para aquele fenômeno de dor que eu estava vivendo. E aí eu não morri, porque eu tinha que estar aqui hoje. Mas eu quase morri. Porque aquele Cristo, aquele Jesus que eu já amava, desde molequinho dentro da minha igreja, tinha uma escultura maravilhosa na cruz de Jesus crucificado, que o escultor é sensacional. Eu nem sei quem é, porque está lá desde a década de 50, eu nasci em 60. Mas é maravilhosa, esculpida num tronco inteiro de madeira. Aquele meu Jesus, que eu já amava desde molequinho, não me ajudou. Não me ajudou. Porque eu não entendia o que ele falava para mim. Quando a dor bateu forte, eu não conseguia entender. Porque ele olhava para mim e falava, força, Paulo. Sede perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu. E eu falava, perfeição? Eu? Só eu sei o que eu escondo dos outros. Perfeição? Isso não é para mim. Amai os vossos inimigos, Paulo. Bendizei a quem vos maldiz. Eu falava, você está de brincadeira comigo, né, Jesus?
Não está falando comigo, né? Tu tá de brincadeira, né? Eu amar o inimigo, eu sou capaz de amar meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu tenho vontade de esganar meus irmãos quando eles contrariam a mim. E às vezes eu esganava. Amar o inimigo? Não, você não está falando comigo. Você não me conhece. Ou você não me conhece, ou você está zombando de mim. E ele insistia. Ele continuava insistindo, me estimulando. E aí eu não aguentava, eu chorava. Quando a morte bateu na minha porta, deprimido, eu pensei em suicidar. Porque eu tinha perdido um grande amigo, meu pai profissional. E eu sonhava com ele 4 vezes por semana. Imagina eu, um católico, que quando fui para São Paulo, fui morar na rua Duarte de Azevedo. Quem conhece Santana sabe. Na mesma quadra da Casa André Luiz. E eu atravessava a rua para não passar na mesma calçada de um centro espírita. De tanto medo que eu tinha de espíritos. E aí eu sonhando com meu amigo 4 vezes por semana. Até que um amigo falou assim, ó, eu te dei um dia, que esse meu amigo morreu de câncer e pouco, foi fazer tratamento, olha, é praga, né? É praga, só pode ser praga. Foi fazer tratamento em casa espírita. E quem tinha que levar? Eu. Eu amava o meu amigo, eu levei. E aí ganhamos um Evangelho segundo o Espiritismo de um advogado que era espírita, amigo nosso, que tinha nos levado para o tratamento. E aí me falou, ó, tem um livro que eu te dei que chama Evangelho segundo o Espiritismo, que lá no final tem orações para todas as situações da vida que a gente está enfrentando. Você vai achar uma oração que serve para isso que você está vivendo. Eu estava na 10ª noite, ia passar a 10ª noite que eu não dormia. Imagina passar 10 dias e 10 noites tendo que trabalhar com uma agenda profissional que numa semana depois que ele desencarnou, era o advogado mais velho do escritório, eu tinha que cuidar dos outros advogados e cuidar de um escritório que tinha mais anos de profissão do que eu de vida. Eu quase enlouqueci. E aí tinha os meus companheiros também, né, buzinando na orelha. Ao cabo da 10ª noite eu saí na sacada do meu prédio, morava no 15º andar da Alameda Itu, em São Paulo. Olhei para São Paulo iluminada, assim, adorava fazer isso. Falei, ó, meu Deus, faz muito tempo que eu não oro. Eu vou orar um pouco aqui e vou para o meu quarto dormir. Se eu não dormir, o Senhor vai me perdoar que eu vou pular. Orei, orei, orei. Pai Nosso, só oro o Pai Nosso, que eu que aprendi. Jesus que fez, por que eu vou ficar tentando criar uma oração mais completa que Jesus, né? Quem sou eu? Chorei, fui para a cama, dormi 7 horas, direto. Falei, tá zoando comigo, né? Tá sobrando happy hour e faltando Pai Nosso, né? Aí meu amigo falou, leia que tu vai achar uma oração. Li essa oração, sentado na minha cama, uma oração para um amigo querido que desencarnou, no Evangelho tem lá. Eu senti o meu amigo sentado do meu lado. Eu não falei, vá de retro, Satanás, porque eu conhecia, eu sabia que não era. Era o meu amigo, eu tinha ficado 6 anos digitando para ele. Tinha essa tradição nos velhos advogados, né? Chegar um advogado novo, sabe datilografia, caipira? Ele me chamava de caipirinha, coisa feia de Marília, ele me chamava. Sabe datilografia? Eu falei, não sei. Então vai fazer. Fiz o curso de datilografia, já advogado formado, vai fazer. Senta aqui agora, vamos datilografar. E ele ditava e eu datilografava. Um dia eu estava sentindo dor nas costas, muito forte, fui fazer radiografia, o médico falou, está fumando muito, doutor. Eu falei, eu não fumo, era ele que fumava. Morreu de câncer no pulmão, claro. Eu não podia me enganar. Era ele que estava sentado do meu lado. Quem fica 6 anos, todos os dias, 14 horas, sentado do lado de uma pessoa, identifica a presença dessa pessoa. Eu não podia me enganar. Era o Carvalho que estava sentado do meu lado. E eu chorei falando aquela prece maravilhosa para ele, falando, eu sei que você me vê, mas eu não te vejo, porque nós estamos vivendo num estado
diferente de consciência, mas eu sei que o amor que você sentia para mim, que eu sentia por você, não desapareceu. E eu sei que em breve a gente vai estar se reencontrando da mesma forma como nós convivemos aqui. Isso foi em 1992. Eu sonhei com ele de lá para cá mais 3 vezes, só para ele falar para mim que estava legal. Falei, não, eu sou burro, mas não sou muito. Aí tem. Foi aí que eu comecei a estudar o Espiritismo. E aí foi aí que aquele Jesus que estava pregado na cruz lá da minha querida igreja Pio X, desceu da cruz e veio do meu lado. Sede perfeitos, Paulo, como perfeito é o Pai que está no céu. Eu falei para ele assim, mas como? Ele falou, Paulo, presta atenção. Presta atenção. Foi a mesma pergunta que o Nicodemos fez para mim, um doutor da lei, um juiz do Sinédrio, a mais alta corte filosófica e de religião da minha época. Como que você vai ser perfeito, Paulo? Você não precisa se preocupar em uma encarnação só. Presta atenção. Veja na abertura deste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. A filosofia de Sócrates e de Platão, da pré-existência e da transmigração da alma. A alma pré-existe ao corpo, Paulo, e a alma sobrevive ao corpo, e a alma transmigra de corpo em corpo. Para quê, Jesus? Para ser perfeito, Paulo, como perfeito é o Pai que está no... então eu tenho várias existências para fazer. Tem, Paulo. Você não espera eu molhar o bico? Já fica xingando, reclamando? Você tem tantas existências quantas forem necessárias para você se livrar da sua turrice, Paulo. Você é muito teimoso, Paulo. Você é muito orgulhoso, Paulo. Perdoai, Paulo. Perdoai 70 vezes, 7 vezes, Paulo. Se o teu irmão errar o alvo contra você, ou seja, errar o alvo é pecar. Pecar vem da palavra grega, errar o alvo, significa só isso. Perdoa. Mas como vou perdoar? Ele tem a mesma criação que eu. Ele é meu irmão de sangue. Ele foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, na mesma vila, na mesma escola. Mas ele não tem as mesmas experiências de existências passadas que você, Paulo. Então perdoa, porque se você já age assim, nessa condição existencial, nessa situação de vida, é porque você já teve experiências em outras existências nesse mesmo campo, Paulo. E ele não. Então se você fica cobrando dele, para ele agir como você, e ele não tem capacidade para isso, o problema não é dele, Paulo. O problema é seu. Você que fica cobrando de quem não tem para dar. E a gente sabe a dificuldade que é cobrar de quem não tem para dar. Perdoa, Paulo. Perdoa porque tu também tem necessidade do perdão. Sede perfeitos é para isso. Tem tantas existências quantas forem necessárias. Mas se esforça, Paulo. Seja humilde. Por que você se preocupa tanto 10 dias e 10 noites sem dormir por conta de preocupação, Paulo? Homem de pouca fé. Olha as aves do céu. Você já viu pardal plantando, Paulo? Já viu pardal peneirando grão de semente? Não, nunca vi, Jesus. Então, você já viu pardal passando fome, Paulo? Não, nunca vi, Jesus. Porque o Pai não deixa faltar o alimento para eles, Paulo. Olha os lírios do campo, Paulo. Não plantam, não colhem, não tecem, não fiam. E nem você, com seu terno de seda italiana, sua gravata de Milão, consegue se vestir tão bonito quanto um lírio do campo, Paulo. Por um acaso, Paulo, você acha que o Pai gosta mais das aves e dos lírios do campo do que de você? Homem de pouca fé. A cada dia basta a sua preocupação, Paulo. Não se mata pela preocupação de amanhã. Cuida do dia de hoje. A cada dia basta o seu mal. Jesus, mas... Quem é capaz, Paulo, você é capaz de acrescentar 1 centímetro na sua estatura por preocupação? Não, não sou. Então, Paulo, cuida primeiro do reino de Deus e da sua justiça. E tudo o mais te será acrescentado.
Inverta a ordem do seu existir, Paulo. Você cuida primeiro de tudo o mais, depois, se der tempo, você cuida do reino de Deus e da sua justiça. Não inverta essa lógica. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais te será acrescentado. E repetia: homem de pouca fé. Mas eu vou te dizer, Paulo, vou te dizer por que é que eu estou aqui com você, do seu lado. Você lembra quando eu falava para você? Se o mundo te aborrece, Paulo, saiba que antes aborreceu mais a mim. E eu não saí do mundo, apesar da minha morte. Você sabe a minha trajetória existencial no final. Eu não saí aborrecido do mundo, porque você é tão mal-humorado, Paulo. Porque você é tão carrancudo. Porque você é tão revoltado com o mundo. E saiba, quando eu digo para o Pai, que você, como nenhuma, tanto você quanto todas as outras ovelhas que Ele confiou a mim para eu pastorear, vai se salvar, Paulo. Eu empenhei a minha palavra ao Pai por você. Mas compete a você, Paulo, se fazer ovelha. Compete a você. Eu não posso te transformar em ovelha se você quer continuar sendo bode, dando cabeçada em todo mundo. É, Jesus, é isso. É isso que o Kardec estava falando, Paulo. Agora, por que Kardec pode ser considerado apóstolo? Vocês se lembram do começo do Evangelho de Mateus, depois que apresenta a genealogia de Jesus? Quando ele conhece o Pedro e o André, o irmão, estavam dois pescadores, né? Lá no Mar da Galileia. E vinha andando um cabeludo, cabelão mais ou menos por aqui, barbudo, com os brincão de argola, que judeu naquela época usava, brincão, uma túnica de algodão cru, uma chinelinha de couro bem mal acabada, andando nas margens do lago de Genezaré. Estavam os pescadores lá, Pedro e o André. E ele, vocês dois aí, vem comigo. Muito provavelmente esse cabeludo estava escutando reggae, né? Porque que essa fachada era regueiro, não podia ser outra coisa. Era reggae, estava escutando Bob Marley. Sem dúvida nenhuma. Se fosse eu, né, eu estava lá nos meus afazeres. Eu gosto da minha trainha de pesca ali. Eu vou para Florianópolis ali, sem pegar uns robalim. Vamos embora. Novembro, agora final de novembro eu estou indo. E passasse um regueiro, que lá em Floripa tem muito regueiro, né? Onde tem muito regueiro, tem muita maconha também. Lá em Floripa está cheio. Se fosse só em Floripa, a gente dava um jeito, né? E estou lá na Praia Brava, lá no costão da Praia Brava. Aí vem vindo a criatura lá. E aí olha para mim assim, me chama pelo nome: Paulo, desce daí, larga a sua traia aí, deixa a sua varinha de carbono, de fibra de carbono aí, seu molinete Shimano, que eu vou te fazer pescador de almas, Paulo. E eu não sei vocês, mas eu olhar para ele e falar assim, igual eu estava vendo ontem, né? Estava jantando lá, a moça lá do Zorra Total, e olhar para ele e falar: peraí, eu te conheço? A diferença entre eu e Pedro, Tiago, Pedro e André, é que eles foram, largaram o barco, largaram tarrafa, largaram a rede, largaram tudo e foram atrás desse desconhecido. Kardec também. Quando Kardec foi chamado para ver e deduziu que por trás desses fenômenos físicos estavam inteligências, cuja evidência de sobrevivência, pré-existência e sobrevivência da alma, de identidade, personalidade, sentimento, quando eles comprovaram ser quem eles diziam ser, com toda a sua carga de vidas, de existências anteriores e de sentimentos acumulados, Kardec falou: isso muda tudo. Isso muda tudo. E que a moral que eles trazem não é outra senão a moral do Cristo. Kardec falou: eis-me aqui, Senhor. Na hora.
Kardec era o pedagogo mais famoso da França naquela época. Tinha vários livros escritos, tinha a maior escola particular de Paris. Era rico, inteligente, que tinha casado com uma mulher mais rica que ele ainda e mais velha. Era sábio Kardec. Ele largou tudo e foi cuidar da obra de Jesus. Ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. As obras de pedagogia do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail foram usadas nas escolas públicas da França até poucas décadas atrás, gente. É desse homem que a gente está falando. E ele largou tudo, perdeu a escola, perdeu a saúde, perdeu dinheiro. E, principalmente, negou-se a si mesmo, abnegação. Eu não posso influenciar consciências, disse ele. Eu não vou usar o meu nome famoso de Hippolyte, que todo mundo me conhece, para convencer os meus fãs, meus seguidores no Instagram, no Facebook, de que essa doutrina que eu estou organizando aqui é verdade. Eu vou adotar um apelido. Deletou a página dele de Hippolyte Léon Denisard Rivail no Facebook e abriu uma Allan Kardec, que ninguém conhecia. E aí mostrou a luz do Cristo e escondeu a sua própria luz. E foi este apóstolo que me salvou essa existência. Que não fora eu descobrir, entender, compreender e viver hoje como um espírito reencarnado, eu já tinha ido para o vinagre nessa existência aqui. Por isso que eu tenho tranquilidade de consciência para dar esse testemunho a respeito de Kardec. Foi ele que salvou essa minha existência ao mostrar o Jesus vivo. Não mais aquele Jesus amado por mim à distância, mas um Jesus que veio do meu lado e que olha para mim hoje e fala: tá bom, Paulo, não se aborreça mais com o mundo. Saiba aqui, Paulo, se você fosse do mundo, o mundo te amaria mais do que eu. Mas não, Paulo. Como antes do mundo, eu te escolhi para estares no mundo e designei um anjo tutelar, um espírito protetor da minha confiança para cuidar de você, Paulo. Eu te amo mais do que o mundo, Paulo. Fica comigo, larga o mundo. Foi isso que o Kardec fez comigo. É por isso que hoje eu já posso cantar para Jesus assim. Não sei viver sem teu abrigo, não sei viver sem te buscar. A minha mão sente o vazio, não te querer, não te adorar. Para sentir o que eu vivo, não é preciso procurar fora de mim, noutro lugar, no teu amor vou me encontrar. Este mundo é duro, sino sem soar, vida que é vazia, noite sem luar. Vem me socorrer, vem me carregar, guia os meus passos, me ensina a andar. Cuida de nós, Jesus. Abençoa as nossas forças de vida. Socorrei-nos nas nossas angústias. Abençoai os nossos esforços de reconhecimento do teu amor incondicional por todos nós.
com tua mão me conduzindo, posso seguir sem vacilar. Leva, Senhor, da minha vida a ilusão que o mundo dá ao descobrir teus olhos mansos a me prender, me iluminar. Sinto viver o despertar, o sol da vida, o clarear. Já não temo escuro, o mundo a gritar. Sei que és meu refúgio, posso descansar. Eu me entrego a ti, todo o meu penar. Faço dos teus passos meu caminhar. Faço dos teus passos meu caminhar. Faço dos teus passos meu caminhar. E que Deus abençoe nossas lutas. Eu não sei a de vocês, mas a minha não está fraca, não. Muito obrigado pela oportunidade.